Você não é suas cicatrizes. A verdade estoica sobre a dor. Introdução. Você não é suas cicatrizes. Há dores que não deixam marcas na pele, mas queimam silenciosamente dentro da alma. Ninguém as vê. Ninguém pergunta sobre elas. Mas você sabe que estão lá, pulsando como feridas que nunca cicatrizam por completo. Talvez tenha sido uma palavra que nunca conseguiu esquecer, dita por alguém que você amava. Talvez tenha sido a ausência de quem deveria estar ao seu lado, mas não estava. Talvez tenha sido uma perda que roubou de você não apenas alguém, mas também uma parte de si mesma. Essas marcas invisíveis moldam a forma como você olha para o mundo. É como se cada passo fosse guiado por uma cicatriz que sussurra: você não é suficiente, você não merece, você não vai conseguir. E mesmo quando você tenta sorrir, existe sempre aquela sombra que insiste em se fazer presente, lembrando que o passado ainda respira dentro de você. O mais cruel é que, muitas vezes, passamos a acreditar que somos essas cicatrizes, que tudo o que nos aconteceu, a rejeição, a dor, o fracasso, nos define. Como se cada ferida fosse uma sentença eterna, como se não houvesse nada além da dor. Passamos a nos apresentar ao mundo com esse rótulo silencioso. Sou quebrada, sou fraca, sou falha. Mas o estoicismo nos chama para outro olhar. Um olhar profundo, que não nega a dor, mas a coloca no seu devido lugar. Porque você não é o que aconteceu com você. Você não é aquilo que te machucou. Você não é suas cicatrizes. Marco Aurélio escreveu em meio às noites de guerra que a alma se torna cor daquilo em que pensa constantemente. Se você se apega às suas feridas como identidade, sua vida inteira passa a ser moldada por elas. Mas se você aprende a vê-las como capítulos, e não como o livro inteiro, descobre algo poderoso. Cada cicatriz é apenas prova de que você sobreviveu. E talvez ninguém tenha te dito isso ainda, mas sobreviver já é um ato de coragem. Você respirou no meio da tempestade. Você suportou quando parecia insuportável. Você caminhou quando cada passo parecia impossível. Isso não faz de você fraca. Isso prova justamente o contrário. O silêncio que você carrega não é sinal de vazio, é sinal de resistência. Porque mesmo sem perceber, você já está mais forte do que imagina. O problema é que passamos tanto tempo olhando para as marcas que esquecemos de olhar para a força que nos permitiu continuar apesar delas. E aqui está a verdade que o estoicismo nos lembra. A dor é inevitável, mas ela não define quem você é. O mundo pode te ferir, pode te rejeitar, pode te derrubar. Mas sua essência permanece intacta. Sua alma não é a cicatriz. Sua alma é a fortaleza que sobreviveu àquilo que te deixou a cicatriz. Hoje, enquanto você ouve estas palavras, talvez ainda sinta o peso das marcas que carrega. Talvez lembre de todas as vezes que acreditou que sua história terminou na dor. Mas este é o convite. Olhar no espelho da sua própria alma e enxergar o que sempre esteve lá. Você não é a ferida, você é a cura que nasceu depois dela. Este vídeo não vai apagar o que aconteceu, nenhuma palavra pode. Mas ele pode te lembrar do que já está dentro de você. Porque ao contrário do que sua mente às vezes repete, você não está quebrada. Você está sendo moldada. E cada cicatriz que você carrega é, na verdade, uma prova de que existe em você uma força que nada, nem ninguém, pode apagar. Então respire fundo agora. Feche os olhos por um instante e reconheça. Você já sobreviveu a tantas coisas que pensava que seriam o fim. E se sobreviveu, é porque não é suas feridas. Você é a força que nasceu delas. Tópico 2. O peso invisível das marcas. As cicatrizes que carregamos raramente são visíveis. Muitas vezes, elas não estão no corpo, mas na memória. São lembranças que se repetem como ecos intermináveis dentro de nós. Uma palavra cruel, dita no momento mais frágil, ainda ressoa como se tivesse acabado de ser pronunciada. Uma porta fechada em um instante de necessidade ainda pesa como se fosse o som de todas as rejeições do mundo. Uma promessa quebrada, um amor que partiu, um sonho interrompido. Tudo isso se acumula como marcas que ninguém vê, mas que nos acompanham como sombras silenciosas. O mais doloroso é que essas cicatrizes invisíveis pesam mais do que qualquer ferida física.
porque não cicatrizam da mesma forma. O corpo, quando machucado, encontra um modo de se regenerar. A pele se fecha, o sangue para de escorrer, a ferida se transforma em uma marca visível que prova a recuperação. Mas a alma não funciona assim. Quando ferida, ela não sangra diante dos olhos. Ela se cala. E esse silêncio pesa. Esse peso invisível molda nossos gestos sem que percebamos. Faz com que desconfiemos do amor quando ele se apresenta novamente. Faz com que duvidemos de nós mesmas quando precisamos ser fortes. Faz com que recuemos diante de oportunidades, porque a memória do fracasso ainda sussurra: não é para você. Assim, não é a cicatriz em si que nos prende, mas a história que contamos a nós mesmas a partir dela. O estoicismo nos ensina a olhar para esse peso de outra forma. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos ferem, mas a interpretação que damos a eles. O que nos paralisa não é o fato de termos sido rejeitadas, traídas ou esquecidas. O que nos paralisa é a crença de que isso nos define, de que a rejeição significa que não somos amáveis, de que a traição significa que não merecemos confiança, de que o esquecimento significa que não temos valor. Essas interpretações são as correntes que nos amarram muito mais do que o fato em si. Quando acreditamos que somos nossas cicatrizes, carregamos um peso que não nos pertence. É como andar pela vida com pedras nos bolsos, acreditando que fazem parte do nosso corpo. Mas a verdade é que elas não são parte de quem somos. São apenas lembranças do caminho que percorremos. O mundo não vê esse peso. Aos olhos de fora, você parece seguir normalmente. Sorri em público, trabalha, conversa, cumpre obrigações. Mas dentro de você, há um fardo que insiste em puxar para baixo. E é por isso que tantas vezes você se sente exausta, mesmo sem ter feito nada de extraordinário. Porque o cansaço não vem do corpo, vem do coração que carrega histórias mal resolvidas. E aqui está o convite do olhar estoico. Separar o que aconteceu daquilo que você é. Entender que as cicatrizes pertencem ao passado, mas você não é prisioneira dele. A vida não pede que você esqueça suas marcas, mas que aprenda a não deixá-las falar mais alto do que sua essência. As cicatrizes podem até estar aí, mas você não precisa carregá-las como identidade. Elas podem ser parte da sua história, mas não precisam ser sua definição. O peso que você sente hoje pode se tornar mais leve quando você aprende a olhar para ele como testemunha de sobrevivência, não como condenação. No fim, o que dói não é a ferida que tivemos, mas a forma como passamos a nos enxergar através dela. O verdadeiro sofrimento nasce quando acreditamos que a dor é quem somos, e não apenas algo que nos aconteceu. Talvez hoje você ainda caminhe com esse peso invisível, mas enquanto ouve estas palavras, lembre-se: se ele não pode ser visto, também pode ser transformado. A alma é mais flexível do que imagina. Ela pode aprender a carregar a cicatriz sem deixá-la se transformar em corrente. Porque você não nasceu para ser definida pelas suas marcas, mas para ser lembrada pela força que floresce apesar delas. Tópico 3. As cicatrizes ocultas. Histórias silenciosas. As cicatrizes mais dolorosas não são aquelas que todos podem ver. Não são as marcas na pele, nem os hematomas que desaparecem com o tempo. As cicatrizes mais profundas são invisíveis, escondidas atrás de sorrisos forçados, de respostas rápidas como "está tudo bem", de silêncios que ninguém ousa questionar. São feridas que ninguém aplaude por ter suportado, porque nunca foram vistas. Talvez a sua esteja em uma lembrança de infância, quando você esperava o abraço que nunca veio, ou a palavra de reconhecimento que nunca foi dita. Talvez esteja em um relacionamento que desmoronou, deixando não apenas o vazio da ausência, mas também a dúvida cruel: será que eu não fui suficiente? Ou talvez esteja em sonhos abandonados, que um dia ardiam dentro de você e pouco a pouco se apagaram até se tornarem apenas lembranças do que poderia ter sido. Essas cicatrizes ocultas contam histórias silenciosas, histórias que não aparecem em fotografias, que não são compartilhadas em conversas casuais. São narradas apenas no teatro secreto da mente, repetidas madrugada após madrugada, quando o corpo tenta descansar, mas a memória insiste em reabrir feridas. Ninguém vê,
Ninguém sabe, mas você sente. E às vezes esse sentir pesa como se fosse um corpo inteiro apoiado sobre seus ombros. O estoicismo nos ensina que aquilo que nos acontece não está em nosso poder, mas a maneira como respondemos a isso é sempre nossa escolha. E quando pensamos nas cicatrizes ocultas, essa lição se torna ainda mais necessária, porque essas dores silenciosas não podem ser apagadas. O que aconteceu já aconteceu. Mas ainda assim, todos os dias, temos a chance de escolher como olhar para elas. Podemos vê-las como sentenças de fracasso, como marcas de que fomos derrotadas pela vida. Ou podemos vê-las como provas de resistência, como testemunhas silenciosas de que ainda estamos aqui. Porque se a cicatriz existe, isso significa que a ferida se fechou. E se a ferida se fechou, significa que você sobreviveu. Marco Aurélio escreveu que a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. Quando pensamos em nossas cicatrizes apenas como derrota, a vida inteira passa a ser moldada por essa narrativa. Mas quando as encaramos como marcas de aprendizado, a mesma cicatriz se transforma em símbolo de sabedoria. Imagine uma mulher que, após anos de rejeição, acredita ser indigna de amor. Sua cicatriz invisível é uma narrativa. Não sou amável. Essa história a aprisiona, mesmo que não exista mais ninguém apontando o dedo para ela. Mas se olhando para essa mesma rejeição, ela decide ver a si mesma como alguém que aprendeu a se bastar, que encontrou força em sua própria companhia, a cicatriz muda de sentido. O que antes era prisão, agora é libertação. E aqui está a chave. Não é a cicatriz em si que define quem você é, mas a história que você escolhe contar a partir dela. Cada cicatriz oculta traz um convite à transformação. Cada dor silenciosa é um ponto de escolha. Você pode continuar revivendo o mesmo roteiro, ou pode reescrever a narrativa e dar a ela um final diferente. Não um final onde a ferida é esquecida, mas um final onde ela é ressignificada. Quando você escolhe olhar para suas cicatrizes como capítulos e não como identidade, algo extraordinário acontece. Você percebe que a dor não foi em vão. Ela se torna parte da sua força, não da sua prisão. E talvez esse seja o maior segredo das cicatrizes ocultas. Por mais que ninguém mais saiba delas, você sabe. E é justamente nesse espaço íntimo que nasce a sua liberdade. Porque no fim, não importa quem te feriu, quem não te entendeu, quem não te amou. O que importa é que você está aqui. E estar aqui, apesar de tudo, já é prova suficiente de que você é maior do que qualquer dor que tentou te definir. Tópico 4. Epicteto. Escravo marcado, espírito livre. Entre todas as figuras do estoicismo, poucas carregam uma história tão poderosa quanto Epicteto. Diferente de imperadores ou senadores romanos, ele não nasceu em posição de honra, nem teve à sua disposição o conforto de escolhas fáceis. Epicteto nasceu escravo. Um homem sem liberdade de ir e vir, sem direito à própria vida, submetido à vontade de outro. O seu corpo não lhe pertencia, e ainda assim, sua alma nunca foi prisioneira. Conta-se que Epicteto tinha uma perna debilitada, fruto de maus tratos sofridos durante sua escravidão. E mesmo assim, esse homem, que tinha todos os motivos para acreditar que era apenas suas cicatrizes, ousou enxergar além delas. Ele compreendeu o que poucos compreendem, que o verdadeiro cárcere não é o corpo acorrentado, mas a mente que se deixa aprisionar. Epicteto provou com sua vida que é possível ser marcado por fora, sem jamais ser derrotado por dentro. Ele entendia que não podia controlar as correntes, nem as humilhações, nem as dores físicas, mas podia controlar o significado que daria a cada uma dessas experiências. Enquanto muitos viam nele apenas um escravo quebrado, Epicteto via em si mesmo um espírito livre. E é aqui que sua história se conecta com a nossa. Porque cada um de nós, em algum momento, também carrega correntes invisíveis. Talvez não sejam algemas físicas, mas podem ser expectativas sufocantes, medos que nos paralisam, ou lembranças de rejeições que ainda nos prendem. E como Epicteto, também somos convidados a fazer uma escolha. Deixar que essas correntes definam quem somos, ou lembrar que, mesmo acorrentados por fora, por dentro ainda podemos ser livres.
O que torna Epicteto eterno não são apenas suas palavras, mas a coerência entre sua vida e sua filosofia. Ele não falava de um lugar de privilégio, falava da escuridão, da dor, da injustiça, e mesmo assim, encontrou dentro de si uma luz que não podia ser apagada. Ele nos mostra que a liberdade verdadeira não nasce da ausência de feridas, mas da coragem de não permitir que elas nos definam. O mundo sempre terá o poder de marcar nossos corpos, nossas histórias, nossa pele. Sempre haverá momentos em que seremos feridos por perdas, rejeições ou injustiças. Mas Epicteto nos lembra que ninguém pode tocar nossa essência sem o nosso consentimento. Podemos perder tudo, mas se mantivermos o domínio da mente, continuaremos invencíveis. Essa é a lição que atravessa séculos. Você pode ser escrava de uma situação, de uma lembrança, de uma dor antiga. Mas dentro de você existe um espaço que não pode ser dominado por ninguém. Um espaço de silêncio, onde sua alma permanece intocável. Esse espaço é sua fortaleza. Epicteto nos convida a entrar nesse espaço. Ele nos lembra que não somos nossas cicatrizes, porque mesmo que elas marquem o corpo, não alcançam a essência. Somos muito mais do que aquilo que nos aconteceu. Somos aquilo que escolhemos ser diante do que nos aconteceu. E talvez hoje, ao lembrar das suas próprias cicatrizes, você se sinta prisioneira de histórias que parecem ter roubado sua liberdade. Mas o chamado de Epicteto ecoa ainda hoje. Nenhuma corrente pode aprisionar uma alma que escolhe a liberdade interior. Tópico 5. O espelho distorcido da sociedade. Vivemos em um mundo obcecado por imagens. Somos constantemente colocados diante de espelhos externos, vitrines, telas, olhares, que nos dizem quem deveríamos ser. Desde cedo, aprendemos a medir nosso valor pelo reflexo que os outros nos devolvem, a nota na escola, o elogio no trabalho, a aprovação nas redes sociais, a aceitação em um relacionamento. Tudo parece girar em torno do olhar alheio. Mas o problema é que esse espelho está distorcido. Ele não reflete a verdade do que somos. Ele reflete expectativas, projeções, padrões irreais. A sociedade insiste em mostrar apenas superfícies polidas, vidas sem falhas, rostos sem rugas, histórias sem dor, como se ser humano fosse sinônimo de perfeição inatingível. Nesse reflexo, nossas cicatrizes, físicas ou invisíveis, parecem manchas. Algo a ser escondido, algo que nos torna menos. E, pouco a pouco, começamos a acreditar nessa mentira. Passamos a esconder nossas dores como se fossem vergonhas. Passamos a silenciar nossas feridas como se fossem fraquezas. Passamos a moldar nossas vidas para caber em molduras estreitas que nunca foram feitas para nós. Mas o estoicismo nos convida a questionar. De que adianta ganhar a aprovação do mundo e perder a própria alma? De que adianta caber em um espelho que não mostra a verdade? Marco Aurélio escreveu: a alma se degrada quando se coloca como escrava do aplauso. E é exatamente isso que acontece quando acreditamos que somos apenas o reflexo que os outros enxergam. O espelho da sociedade não mostra quem você é, mostra quem esperam que você seja. E se você aceita viver sob esse reflexo, suas cicatrizes sempre parecerão condenações. Mas quando você vira o olhar para dentro, quando troca o espelho externo pelo espelho da alma, descobre algo transformador. Suas cicatrizes não diminuem sua beleza. Elas a ampliam. Elas contam histórias que ninguém mais poderia contar. Revelam batalhas que só você enfrentou. Testemunham forças que talvez nem você tivesse reconhecido até agora. O erro é acreditar que o julgamento externo é um reflexo fiel de quem somos. Na verdade, ele é apenas um vidro manchado, distorcido por convenções sociais, modas passageiras e olhares superficiais. A filosofia estoica nos lembra que a verdadeira medida de valor não vem de fora, mas de dentro. Não vem do que os outros pensam de nós, mas do que sabemos ser em nossa essência. Quando você se olha apenas pelo espelho da sociedade, vê uma versão frágil, marcada, imperfeita. Mas quando você se olha pelo espelho da sabedoria, descobre que essas mesmas marcas são sinais de que você resistiu. Elas são a prova de que,
Apesar do peso dos julgamentos, você não desapareceu. Você continua aqui, e talvez esse seja o maior ato de liberdade. Recusar o reflexo distorcido e escolher enxergar-se como realmente é, não como querem que você seja, não como disseram que você deveria ser, mas como a fortaleza silenciosa que sobreviveu a tudo. O mundo vai continuar aplaudindo máscaras e rejeitando imperfeições. Mas você não precisa se perder nesse jogo, porque no momento em que decide olhar para suas cicatrizes com honestidade, percebe que elas não são vergonha, são identidade, são o mapa secreto da sua força. E nenhum espelho distorcido pode roubar isso de você. Tópico 6. A diferença entre sofrer e ser a dor. Há uma linha tênue, quase invisível, entre sofrer e se tornar o próprio sofrimento. O primeiro é inevitável. Todo ser humano em algum momento experimenta a dor. O segundo, porém, é uma escolha silenciosa, e muitas vezes inconsciente, de carregar a dor como identidade. Sofrer é humano. É natural que uma perda cause lágrimas, que uma traição provoque feridas, que um fracasso desperte a sensação de impotência. O sofrimento chega como uma onda inesperada que nos arrasta, e resistir a ele no primeiro impacto seria impossível. Os estoicos nunca negaram isso. Marco Aurélio chorou pela morte de seus filhos. Sêneca conheceu o peso da perda e da incerteza. Epicteto conviveu diariamente com a dor física, mas nenhum deles se permitiu ser definido pelo sofrimento. O problema é quando, depois da onda, continuamos a nos afogar mesmo com a possibilidade de voltar à superfície. Quando deixamos que a ferida se torne mais do que um episódio, se torne um rótulo. É nesse ponto que paramos de apenas sofrer e passamos a ser a dor. Dizemos a nós mesmos frases como: eu sou rejeitada, eu sou fracassada, eu sou quebrada. Percebe a diferença? Já não falamos mais daquilo que nos aconteceu, mas daquilo que acreditamos ser. O estoicismo nos convida a fazer uma separação radical. Isso me aconteceu não é o mesmo que isso sou eu. Essa é a fronteira entre a liberdade e a prisão. Porque se tudo o que você é se resume à sua dor, então não há saída. Você viverá eternamente condenada ao passado. Mas se você consegue enxergar que a dor foi apenas uma experiência, por mais dura que tenha sido, então ainda há espaço para transformação. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que o destrói, mas como você reage ao que acontece. A reação mais cruel não é gritar de dor ou chorar até se esvaziar. A reação mais cruel é se convencer de que a dor é sua essência. É aceitar o sofrimento como identidade permanente, quando na verdade ele é apenas um capítulo. Sofrer é como caminhar por uma noite escura. Ser a dor é acreditar que nunca haverá amanhecer. Mas a vida, como a natureza, é feita de ciclos. O sol sempre retorna. A questão é: você vai esperar por ele? Ou vai acreditar que a noite é eterna? Quando você percebe a diferença entre sofrer e ser a dor, descobre que pode acolher seu sofrimento sem se aprisionar nele. Pode dizer: eu sofri, mas não sou apenas isso. Pode olhar para a ferida e reconhecê-la como parte da sua jornada, não como o resumo da sua existência. A sabedoria estoica não pede que você negue a dor. Pelo contrário, pede que a encare de frente, mas que não se confunda com ela. É como olhar para uma cicatriz. Ela está na pele, mas não é a pele inteira. Ela é apenas uma marca, não a identidade completa. E aqui está a beleza. Quando você entende isso, a dor perde parte de seu poder. Ela continua existindo, mas deixa de comandar quem você é. Você pode sentir tristeza sem ser escrava da tristeza. Pode lembrar de uma perda sem se reduzir à perda. Pode atravessar o sofrimento sem se tornar ele. No fim, a diferença entre sofrer e ser a dor é a diferença entre viver e sobreviver. Entre carregar cicatrizes como correntes ou como troféus de resistência. Entre acreditar que sua história terminou na ferida ou perceber que a ferida é apenas o início de uma nova história. E hoje, talvez, você ainda confunda sua dor com sua identidade. Mas lembre-se, você não é aquilo que te aconteceu. Você é aquilo que escolhe fazer com o que te aconteceu. O sofrimento pode até marcar sua trajetória,
mas não precisa definir quem você é. Tópico 7. A liberdade interior. O refúgio estoico. Há prisões que não possuem grades visíveis. Não são erguidas de ferro, nem cercadas por muros de pedra. São prisões internas, erguidas por lembranças, por medos, por vozes que ainda ecoam dentro de nós. Talvez você não esteja atrás de uma cela física, mas se sente acorrentada às feridas do passado, às críticas que ainda reverberam, às expectativas que nunca conseguiu alcançar. Essa é a prisão mais cruel, aquela que ninguém vê, mas que você carrega todos os dias. O estoicismo nos convida a descobrir um segredo que muda completamente a forma como enxergamos a vida. Existe um espaço dentro de você que é intocável. Um refúgio secreto, que não pode ser invadido por circunstâncias externas, nem destruído por palavras alheias, nem apagado por tragédias. É nesse espaço que mora a verdadeira liberdade. Epicteto, que conheceu a escravidão física, dizia: "Você pode acorrentar meu corpo, mas nunca poderá aprisionar minha mente." Ele entendia algo que poucos compreendem, que a essência da liberdade não está naquilo que o mundo nos dá ou nos tira, mas na forma como escolhemos reagir ao que acontece. Essa liberdade interior é um refúgio sagrado. Quando tudo ao redor parece desmoronar, quando as cicatrizes doem como se fossem feridas reabertas, quando o mundo insiste em apontar para suas fraquezas, você pode se recolher para dentro de si mesma. Ali, no silêncio da alma, nenhuma crítica tem poder, nenhuma rejeição tem autoridade, nenhuma dor é capaz de definir sua identidade. Mas para acessar esse refúgio, é preciso aprender a se desapegar do controle sobre o que está fora. Marco Aurélio lembrava constantemente a si mesmo: se está fora do seu controle, não é uma ameaça para sua alma. É simples de entender, mas difícil de praticar. Nós nos desgastamos tentando controlar o que os outros pensam, tentando evitar dores inevitáveis, tentando impedir que a vida siga seu fluxo natural. Nesse esforço, esquecemos de proteger aquilo que sempre esteve ao nosso alcance: a forma como nos relacionamos com o que acontece. A liberdade interior não significa indiferença fria. Não é se tornar insensível como muitos pensam. Pelo contrário, é sentir profundamente e, ainda assim, escolher não ser escravizada pelo sentimento. É poder chorar sem perder a dignidade. É poder se entristecer sem se identificar apenas com a tristeza. É poder amar sem se perder no amor. Essa é a serenidade que nasce da sabedoria. Pense nas cicatrizes que você carrega. Talvez elas sejam marcas de uma perda, de uma rejeição ou de uma injustiça. Você não pôde controlar o que aconteceu, mas você pode controlar o significado que dá a elas, e é aí que mora sua liberdade. Você pode vê-las como correntes que te aprisionam, ou pode vê-las como testemunhas de que sua alma continua intacta, mesmo depois de tudo. Esse refúgio estoico é construído dia após dia, nas pequenas escolhas. No momento em que alguém te critica e você decide não deixar que a crítica roube sua paz. No instante em que a ansiedade tenta dominar e você escolhe respirar fundo, lembrando que o futuro não está sob seu comando. Na hora em que a lembrança dolorosa aparece e, em vez de lutar contra ela, você a aceita como parte de quem você foi, mas não como sentença de quem você é. A liberdade interior é a maior conquista humana, porque ninguém pode tirá-la de você. O mundo pode roubar seus bens, sua posição, sua saúde, até mesmo pessoas que ama, mas não pode tocar o espaço onde sua essência habita. Esse espaço é seu, e quando você o descobre, nada mais pode te aprisionar de verdade. Talvez hoje você se sinta cercada, pressionada, sufocada por lembranças ou circunstâncias, mas lembre-se, dentro de você existe um lugar que nenhuma dor alcança. Esse é o seu refúgio estoico. É nele que sua alma descansa, é nele que sua força se renova, é nele que você descobre de uma vez por todas que não é suas cicatrizes. Você é a liberdade que sobreviveu a todas elas. Tópico 8. O paradoxo estoico. Aceitar para libertar. Existe uma verdade que, à primeira vista, parece contraditória. Quanto mais lutamos contra a dor, mais prisioneiras nos tornamos dela. Essa é uma das lições mais profundas do estoicismo e também uma das mais difíceis de praticar.
A mente humana tem um instinto natural de rejeitar o sofrimento. Queremos apagar memórias dolorosas, negar sentimentos incômodos, enterrar experiências que nos machucaram. Mas essa resistência cria um efeito inesperado. Em vez de nos libertar, nos prende ainda mais. Pense em uma ferida no corpo. Se você tenta ignorá-la, ela infecciona. Se você a esconde, ela continua latejando por baixo da pele. Mas se você a limpa, encara a dor do processo e a aceita como parte da sua recuperação, a cicatrização acontece. Com as feridas da alma é o mesmo. Quando negamos, quando fugimos, quando insistimos em varrer para debaixo do tapete, damos à dor um poder maior do que ela realmente tem. O paradoxo estoico é justamente esse. É no ato de aceitar a dor que ela começa a perder o poder de nos dominar. Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos sejam como deseja, mas deseje que sejam como acontecem, e você terá paz. Essa frase não significa resignar-se a qualquer sofrimento, mas aprender a enxergar que lutar contra o inevitável só prolonga a agonia. A aceitação é um gesto de coragem, não de rendição. Muitas vezes confundimos aceitar com desistir, mas são movimentos opostos. Desistir é permitir que a dor nos engula. Aceitação é olhá-la nos olhos e dizer: eu não fujo mais de você. Você existe, mas não é dona de mim. Aceitar é se reconciliar com o passado, reconhecer que as cicatrizes fazem parte da sua história, mas não precisam ser o capítulo final. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que o que acontece a cada um é preparado para o seu bem. Ele não falava isso para romantizar tragédias, mas para lembrar a si mesmo de que tudo o que acontece pode ser matéria-prima de crescimento, se for aceito com sabedoria. Quando resistimos ao que já aconteceu, nos revoltamos contra a realidade. Mas a realidade é imutável. Lutamos contra uma muralha que nunca cairá. A aceitação, nesse sentido, é como abrir uma porta secreta na mesma muralha. O cenário não muda, mas a forma de atravessá-lo muda completamente. Talvez você tenha uma cicatriz que nunca quis olhar de frente, uma rejeição que ainda dói, uma perda que ainda queima, uma injustiça que ainda te consome. Talvez tenha passado anos tentando apagar essa memória, fingindo que ela não faz parte de você. Mas e se por um instante você a aceitasse? E se em vez de lutar contra ela, você reconhecesse: sim, isso aconteceu. Sim, isso me feriu. Mas eu continuo aqui. E porque continuo aqui, sou maior do que isso. Esse é o poder da aceitação. Transformar a ferida em testemunha da sua força. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser professora. Cada cicatriz aceita se torna prova de resistência. Cada lembrança dolorosa se transforma em sabedoria. E nesse processo, você descobre que aquilo que parecia corrente era, na verdade, chave. O paradoxo estoico é simples e, ao mesmo tempo, profundo. Quando paramos de fugir da dor, descobrimos que ela nunca foi tão grande quanto imaginávamos. Ela não desaparece, mas perde a capacidade de nos controlar. É como se, ao aceitar, você retirasse dela o alimento que a mantinha viva. Aceitar não significa gostar da dor. Ninguém precisa agradecer por ter sofrido. Significa apenas reconhecer que, mesmo diante daquilo que não podemos mudar, ainda temos escolha. A escolha de como olhar, de como reagir, de como seguir. E essa escolha é sempre nossa. Hoje, talvez suas cicatrizes ainda pesem como correntes. Mas se você permitir que a aceitação entre, aos poucos perceberá que essas correntes podem se transformar em asas. Porque só quem aceita suas próprias marcas descobre o caminho da verdadeira liberdade. Tópico 9. Histórias estoicas femininas esquecidas. Quando pensamos em estoicismo, quase sempre lembramos de nomes masculinos: Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto. As vozes deles atravessaram os séculos, registradas em livros, cartas, meditações. Mas e quanto às mulheres? Onde estão as histórias femininas que viveram com a mesma coragem e sabedoria silenciosa? O mundo antigo não registrou tantas, mas se olharmos com atenção, percebemos que as sementes do estoicismo também floresceram nos corações femininos. Uma dessas vozes é a de Porcia Catão, filha de Catão, o jovem. Ela cresceu cercada de filosofia, ouvindo sobre virtude, coragem e honra.
Quando adulta, casou-se com Bruto, um dos homens envolvidos na conspiração contra Júlio César. Mas o que marcou sua vida não foi a posição do marido, e sim a forma como escolheu enfrentar a dor e a adversidade. Pórcia não era apenas espectadora das lutas políticas, ela também se via testada no íntimo. Conta-se que, certa vez, ela quis provar ao marido que era capaz de suportar segredos e responsabilidades sem fraquejar. Para isso, infligiu a si mesma uma ferida na coxa, profunda e dolorosa. Quando Bruto descobriu, ela não pediu pena, mas explicou: "Se posso suportar essa dor em silêncio, posso suportar qualquer coisa que você confie a mim." Esse gesto extremo, embora possa parecer chocante aos nossos olhos modernos, revela a profundidade de sua disciplina estoica. O corpo pode sangrar, mas a alma continua firme. Essa história, quase esquecida, mostra que as mulheres também encarnaram a filosofia do estoicismo, ainda que suas vozes tenham sido silenciadas pelos registros da história. Enquanto os grandes nomes escreviam tratados, elas viviam em silêncio a mesma coragem. Quantas mães, quantas filhas, quantas esposas no mundo antigo suportaram perdas, guerras, violências, mantendo firmeza interior sem jamais serem lembradas? E aqui está um ponto essencial. O estoicismo feminino, muitas vezes, não se manifestava em discursos grandiosos, mas em resistências silenciosas. Na mulher que velava filhos doentes noite após noite sem perder a esperança. Na esposa que via o marido partir para a guerra sem saber se voltaria, e ainda assim permanecia de pé. Na escrava que, como Epicteto, suportava humilhações diárias e ainda encontrava dentro de si uma chama de dignidade que ninguém podia apagar. Essas histórias não foram escritas, mas foram vividas. E talvez seja por isso que sejam ainda mais poderosas. Porque o verdadeiro estoicismo não está apenas nas palavras imortalizadas em pergaminhos, mas na vida cotidiana de quem suporta dores invisíveis. E as mulheres, desde sempre, carregaram essas dores com uma força quase sobre-humana. Hoje, quando falamos de cicatrizes, podemos olhar para essas vozes esquecidas e reconhecer nelas um reflexo de nós mesmas. Porque quantas vezes você, em silêncio, suportou mais do que parecia possível? Quantas vezes não contou a ninguém sobre a dor que ardia dentro de você, mas ainda assim se levantou e seguiu em frente? Quantas vezes foi invisível no seu sofrimento, mas não deixou de resistir? O estoicismo feminino é, em essência, o estoicismo do invisível. É o que acontece quando ninguém está olhando. É a força que não busca reconhecimento. É a coragem que não precisa de aplauso. Ele nos lembra que a filosofia não é propriedade de poucos, mas herança de todos. E que muitas vezes, as maiores provas de resiliência não estão nos livros, mas nas vidas comuns. Por isso, ao falar de histórias estoicas femininas, não estamos apenas resgatando nomes esquecidos como Pórcia. Estamos honrando todas as mulheres que, ao longo dos séculos, provaram em silêncio que a alma é mais forte do que qualquer dor. E talvez seja a hora de reescrevermos essa história, não apenas com as palavras dos homens que a filosofia preservou, mas também com os exemplos das mulheres que a filosofia esqueceu. Porque no fim, cada vez que uma mulher escolhe se levantar apesar de suas cicatrizes, ela está escrevendo um novo capítulo na história do estoicismo. Tópico 10. Transformar. Dor em guia. A dor, em sua essência, é um lembrete. Não importa se é física ou emocional, ela sempre carrega uma mensagem. Quando o corpo dói, ele avisa que algo precisa de cuidado. Quando a alma dói, ela também está tentando nos mostrar um caminho. O problema é que, muitas vezes, em vez de escutarmos essa mensagem, tentamos calá-la. Fingimos que não sentimos, escondemos nossas feridas, corremos de lembranças que incomodam. E ao fazer isso, transformamos a dor em inimiga, quando, na verdade, ela pode ser guia. O estoicismo nos ensina que a vida não é feita para eliminar o sofrimento, mas para aprender com ele. Sêneca escreveu que o fogo prova o ouro e a adversidade prova os homens. Essa metáfora é poderosa. O ouro não perde valor quando submetido ao fogo. Pelo contrário, torna-se mais puro. Assim também é com a dor. Ela não diminui quem você é. Ela revela a força que já estava aí, esperando para ser despertada.
Transformar dor em guia não significa romantizar o sofrimento. Não é dizer que tudo acontece por um motivo mágico ou que a dor é bela em si mesma. É reconhecer que, já que a dor existe e é inevitável, podemos usá-la como matéria-prima para o crescimento. É perguntar: o que essa cicatriz está tentando me ensinar? Talvez a rejeição que você sofreu esteja te mostrando que seu valor nunca poderia depender da aceitação de outros. Talvez a perda que tanto te marcou esteja te ensinando a viver com mais presença, sabendo que nada é garantido. Talvez o fracasso que ainda dói esteja revelando que a sua identidade não está nos resultados, mas na coragem de tentar. Cada dor, se olhada com olhos de sabedoria, é um mapa escondido apontando para a sua evolução. Pense em suas próprias cicatrizes. Quantas delas, depois de muito tempo, se transformaram em aprendizado? Quantas vezes você acreditou que seria o fim, e no entanto esse mesmo fim se tornou o início de uma nova força, de uma nova versão de si mesma? A dor pode ser cruel no momento em que chega, mas quando olhamos para trás, percebemos que ela sempre nos empurrou para algum lugar que precisávamos estar. O segredo é deixar de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começar a perguntar: o que eu posso aprender com isso? A primeira pergunta nos prende à vitimização. A segunda nos coloca em movimento. A primeira nos deixa girando em círculos dentro da mesma ferida. A segunda nos mostra a saída. Transformar dor em guia também é um ato de humildade. Significa reconhecer que não temos controle sobre tudo, mas sempre temos escolha sobre o que fazer com aquilo que nos acontece. É assumir que, se a vida nos quebrou em algum ponto, podemos usar essas partes quebradas para construir algo novo. Marco Aurélio dizia: o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Essa é a síntese do que significa transformar dor em guia. Aquilo que parecia obstáculo se torna direção. Aquilo que parecia peso se torna impulso. Aquilo que parecia sentença se torna libertação. E talvez essa seja a forma mais profunda de ressignificar nossas cicatrizes. Em vez de enxergá-las como provas de derrota, podemos vê-las como setas apontando para a força que descobrimos em nós. A dor não veio para nos destruir, mas para nos mostrar que sobrevivemos. Que podemos ser mais resilientes do que imaginávamos. Que a vida pode nos derrubar, mas não nos quebrar por inteiro. Hoje, olhe para suas cicatrizes com outros olhos. Veja nelas não apenas a lembrança do que aconteceu, mas a direção do que você se tornou. Elas são guias silenciosos, mapas secretos que revelam a estrada da sua fortaleza. E cada vez que você escolhe seguir esse mapa, descobre que não é prisioneira da dor, mas aprendiz dela. No fim, transformar dor em guia é entender que a vida não se resume ao que nos aconteceu, mas ao que fazemos com o que nos aconteceu. Suas cicatrizes não são o fim da história, são o início de uma nova caminhada, e cada passo agora pode ser mais consciente, mais livre, mais forte, porque a dor já não é inimiga. Ela é a mestra que te mostrou quem você realmente é. Tópico 11. Prática da ressignificação estoica. As dores que carregamos não podem ser apagadas. Não existe botão de reinício, nem caminho de volta para um tempo em que nada havia nos ferido. A vida não nos dá o poder de desfazer o passado, mas ela nos oferece algo ainda mais poderoso: a capacidade de ressignificar. O estoicismo chama isso de prohairesis, a faculdade da escolha interior. Não importa o que nos aconteceu, sempre temos a escolha de decidir o que aquilo significa para nós. Ressignificar não é negar a dor. Não é fingir que a ferida não existiu ou que o trauma não deixou marcas. É olhar para o mesmo fato com outros olhos. É alterar a narrativa interna. É mudar a frase silenciosa que repetimos para nós mesmas. Quando dizemos, eu sou minha dor, nos aprisionamos. Mas quando aprendemos a dizer, eu tenho minha dor, mas não sou ela, criamos espaço para respirar. Imagine uma mulher que foi rejeitada em um relacionamento. Durante anos ela repete a mesma história. Não fui suficiente, não mereço ser amada. Essa narrativa é a corrente que a mantém presa. Mas se pouco a pouco ela muda as palavras, a rejeição não define meu valor, ela apenas mostrou quem não estava pronto para me amar.
A dor continua existindo, mas já não tem o mesmo peso. A ferida não desaparece, mas deixa de ser sentença. Essa é a prática da ressignificação estoica. Aprender a trocar as lentes com as quais olhamos para a vida. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia constantemente frases para lembrar a si mesmo de ver as dificuldades de outro modo. Quando se sentia cercado por pessoas difíceis, não dizia, sou vítima delas, mas sim, elas são como são, e minha virtude é escolher como reagir. Essa mudança de perspectiva não transformava os outros, mas transformava sua relação com eles. Podemos aplicar esse mesmo exercício às nossas cicatrizes. Pegue uma lembrança dolorosa. Observe como você a nomeia. Talvez você diga fracasso, talvez abandono, talvez traição. Agora experimente mudar a palavra. E se em vez de fracasso, fosse experiência de aprendizado? E se em vez de abandono, fosse convite ao autoconhecimento? E se em vez de traição, fosse revelação de verdade? Essa simples mudança não apaga o que aconteceu, mas altera a forma como sua mente carrega a lembrança. Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Ressignificar é exatamente isso. Mudar a opinião, mudar a interpretação e assim aliviar o peso da cicatriz. A ferida aconteceu, mas a história que contamos sobre ela ainda pode ser reescrita. Você pode praticar a ressignificação diariamente, em pequenos gestos. Quando algo sair do controle, em vez de pensar, isso é um desastre, você pode dizer, isso é um treino para minha paciência. Quando alguém te magoar, em vez de pensar, fui destruída, pode dizer, isso me mostrou a força que eu não sabia que tinha. Quando sentir que falhou, pode dizer, essa foi apenas uma etapa, não meu destino final. Ressignificar é como aprender uma nova língua interior. No começo, soa artificial. Parece estranho dizer a si mesma uma frase diferente daquela que você repetiu durante anos. Mas com o tempo, essa nova narrativa começa a ganhar força, até que se torna natural. Até que um dia você percebe que já não carrega a mesma dor da mesma forma. E aqui está o detalhe mais bonito. Ressignificar não apaga as cicatrizes, mas as transforma em símbolos. Você olha para elas e já não vê apenas ferida. Vê trajetória. Vê superação. Vê aprendizado. Vê vida. Talvez hoje você ainda se apresente ao mundo como a ferida que carrego. Mas se começar a praticar a ressignificação, poderá se apresentar como a força que nasceu da ferida. E essa diferença muda tudo. Porque no fim, não somos prisioneiras do que nos aconteceu. Somos autoras do significado que damos a cada capítulo. Tópico 12. A beleza da imperfeição. Vivemos em uma cultura que celebra a perfeição como se ela fosse o destino final da existência. Rostos sem rugas, histórias sem falhas, trajetórias sem quedas. Tudo precisa ser polido, editado, controlado. E nesse culto à perfeição, esquecemos que a verdadeira beleza não está na ausência de cicatrizes, mas naquilo que elas revelam. A história de uma vida vivida com intensidade, coragem e resistência. O estoicismo nos lembra que a natureza não busca perfeição artificial. Uma árvore torta continua crescendo em direção ao sol. Uma pedra irregular carrega a memória de séculos de tempestades. O mar não pede desculpas por suas ondas agitadas. Tudo o que é natural é também imperfeito, e é justamente nisso que reside sua grandeza. Por que, então, insistimos em acreditar que precisamos esconder nossas falhas para sermos dignas de amor, respeito ou aceitação? Nossas imperfeições contam mais sobre nós do que qualquer máscara. Elas revelam o caminho que percorremos, as batalhas que travamos, as quedas das quais nos levantamos. Cada cicatriz, cada falha, cada detalhe que foge do padrão é, na verdade, uma assinatura única da nossa jornada. O que para alguns parece imperfeição, para nós é marca de autenticidade. Os japoneses têm uma arte chamada kintsugi, que consiste em reparar cerâmicas quebradas com ouro. Em vez de esconder as rachaduras, eles as destacam. O objeto, antes visto como arruinado, torna-se ainda mais valioso porque agora carrega uma beleza singular, marcada pelas cicatrizes douradas.
Essa filosofia ecoa profundamente com o olhar estoico. Não negar o que foi quebrado, mas transformar a quebra em beleza. O mesmo acontece com a alma. Quando tentamos esconder nossas feridas, nos tornamos mais frágeis. Mas quando escolhemos mostrá-las com dignidade, nos tornamos mais inteiras. A imperfeição não nos diminui, ela nos humaniza. E no processo de assumir nossas marcas, descobrimos uma forma de liberdade. Porque já não precisamos sustentar a ilusão de perfeição. Já não precisamos fingir que nunca sofremos. Podemos simplesmente ser, e esse ser já é suficiente. Marco Aurélio escrevia que a perfeição da alma consiste em aceitar cada instante como ele é. Isso inclui aceitar a nós mesmas como somos, imperfeitas, incompletas, em constante transformação. Não existe destino final de perfeição, porque a vida é movimento, é fluxo, é mudança. E é nesse fluxo que a beleza se revela. Talvez você tenha passado anos acreditando que suas cicatrizes te tornam menos. Talvez tenha se escondido atrás de sorrisos forçados, tentando mostrar ao mundo uma versão impecável de si mesma. Mas hoje, ao olhar para suas marcas, pode escolher outro caminho. Ver nelas sinais de vida, não de falha. Ver nelas beleza, não vergonha. A beleza da imperfeição está em nos lembrar de que somos humanas. Somos feitas de acertos e erros, de vitórias e derrotas, de quedas e recomeços. E é essa mistura que nos torna únicas. Se fôssemos perfeitas, seríamos apenas estátuas frias. Mas porque somos imperfeitas, somos vivas. No fim, a imperfeição é o que nos conecta umas às outras. É quando mostramos nossas fragilidades que inspiramos força. É quando admitimos nossas falhas que geramos empatia. É quando revelamos nossas cicatrizes que outras mulheres encontram coragem para olhar para as próprias. Por isso, em vez de esconder suas marcas, celebre-as. Elas não diminuem sua beleza, elas a ampliam. Elas contam a história de quem você é. Não alguém perfeita, mas alguém real. Não alguém intocável, mas alguém que caiu, sofreu, aprendeu e ainda assim escolheu continuar. E talvez essa seja a forma mais profunda de beleza. Não aquela que impressiona à primeira vista, mas a que resiste ao tempo. A beleza da imperfeição é a beleza da alma que não precisa mais fingir ser perfeita para ser infinita. Tópico 13. A dor como professora. Desde que nascemos, somos guiadas por mestres. Alguns nos ensinam a falar, outros a andar, outros a lidar com números, letras, regras e limites. Mas existe um mestre silencioso, que nunca escolhemos, e que ainda assim sempre aparece: a dor. Diferente dos outros professores, ela não pede licença para entrar. Chega de repente, sem aviso, sem compaixão. E, no entanto, seus ensinamentos estão entre os mais profundos que podemos receber. O estoicismo nos lembra que não devemos fugir da dor, mas aprender com ela. Sêneca dizia: nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade, pois não teve a chance de se provar. A dor, quando chega, nos arranca da ilusão de controle e nos coloca frente a frente com quem realmente somos. Ela é o espelho que revela se nossa fortaleza é verdadeira ou apenas aparência. A dor ensina resiliência. Mostra que, mesmo quando acreditamos que não suportaremos mais, ainda assim continuamos respirando. Ensina humildade, lembrando-nos de que não estamos no comando de tudo. Ensina compaixão, porque depois de sofrer, aprendemos a enxergar a dor alheia com mais empatia. Ensina coragem, porque sobreviver ao que parecia insuportável é uma das maiores provas de bravura. Mas para que a dor seja professora, precisamos estar dispostas a aprender. Muitas vezes resistimos, nos revoltamos, insistimos em nos colocar no papel de vítimas eternas, e nesse estado, a dor não consegue ensinar nada, apenas fere. É quando escolhemos perguntar: o que posso aprender com isso? Que ela muda de papel, de inimiga cruel a guia silenciosa. Talvez sua dor tenha sido uma rejeição. O que ela ensinou? Que seu valor não está no reconhecimento de outros. Talvez tenha sido uma perda. O que ela mostrou? Que o tempo é precioso e que nada deve ser tomado como garantido. Talvez tenha sido um fracasso. O que ele revelou?
que sua identidade não é definida por resultados, mas pela coragem de levantar-se e tentar de novo. Cada ferida traz uma lição embutida. Se não aprendemos, repetimos a experiência até compreender. A vida, como uma mestra paciente, insiste. A dor volta em novos formatos, novas histórias, até que finalmente entendamos o recado. Por isso, resistir à aprendizagem é prolongar o sofrimento. Aceitar o ensino é encontrar sentido mesmo no que parecia insuportável. Marco Aurélio, em meio a batalhas externas e internas, escreveu: "A perda não é nada além de mudança, e mudança é o prazer da natureza." Ele via até mesmo o luto como uma forma de aprendizado, o de aceitar a impermanência. A dor para ele não era punição, mas convite para alinhar-se à realidade como ela é. E talvez essa seja a lição mais dura de todas. A dor não vem para nos destruir, mas para nos transformar. Não vem para nos paralisar, mas para nos empurrar adiante. Não vem para nos punir, mas para nos preparar. Ela é como o fogo que prova o ouro, como a tempestade que fortalece as raízes da árvore. Sem ela, continuaríamos frágeis, iludidas, superficiais. Com ela, aprendemos a nos tornar sólidas, profundas, reais. Hoje, olhe para as suas cicatrizes e pergunte: o que essa dor tentou me ensinar? Talvez você perceba que, sem ela, não teria descoberto sua própria coragem. Talvez reconheça que, sem ela, não teria aprendido a amar a si mesma de forma mais inteira. Talvez entenda que, sem ela, não teria encontrado o caminho que está trilhando agora. No fim, a dor é uma professora exigente, mas justa. Cobra caro por suas lições, mas entrega sabedoria que não poderia ser conquistada de outro modo. E quando aprendemos a escutar sua voz, deixamos de nos ver apenas como vítimas da vida. Passamos a nos reconhecer como aprendizes dela. E então, algo muda dentro de nós. Já não pedimos para viver sem dor, mas pedimos para ter olhos capazes de enxergar seus ensinamentos. Porque no fim, a dor é passageira, mas a sabedoria que ela deixa, essa sim, é eterna. Tópico 14. O legado das cicatrizes. As cicatrizes não são apenas marcas do passado, elas são heranças silenciosas que carregamos conosco. Cada uma delas conta uma história, e essas histórias não falam apenas de dor, mas também de resistência. Elas são como inscrições na pele da alma, lembranças de batalhas que travamos e das quais saímos vivas. E é justamente por isso que elas não devem ser escondidas, mas reconhecidas como parte do legado que deixamos no mundo. O legado das cicatrizes não está em mostrar que sofremos, mas em revelar que resistimos. Quando alguém olha para você e vê que, apesar de tudo, ainda está de pé, esse é o testemunho mais poderoso que você pode oferecer. Não é um testemunho de perfeição, mas de autenticidade. Não é a história de quem nunca caiu, mas de quem se levantou todas as vezes que a vida tentou derrubá-la. Sêneca escreveu que o sofrimento é uma das maiores oportunidades de demonstrar virtude. Isso não significa buscar a dor ou desejá-la, mas compreender que cada vez que a enfrentamos com coragem, deixamos um exemplo que inspira outros. Pense nas pessoas que você admira. Muitas delas não se tornaram grandes por terem vidas fáceis, mas justamente pelas cicatrizes que carregam e pela forma como as transformaram em força. As suas cicatrizes também falam. Mesmo que você nunca tenha escrito um livro ou feito um discurso, a forma como você lida com a sua dor já é uma mensagem ao mundo. Cada vez que você escolhe não se deixar definir por uma rejeição, você ensina liberdade. Cada vez que você transforma uma perda em aprendizado, você ensina resiliência. Cada vez que você decide viver com serenidade em meio ao caos, você ensina sabedoria. Esse é o legado invisível que vai muito além das palavras. E há algo ainda mais profundo. Suas cicatrizes podem se tornar pontes. Muitas vezes acreditamos que devemos esconder nossas dores para parecer fortes, mas a verdade é o oposto. É quando mostramos nossas feridas que outras pessoas encontram coragem para mostrar as delas. É quando revelamos que também sofremos que outras descobrem que não estão sozinhas. É quando assumimos que somos imperfeitas que outras percebem que podem se aceitar como são. O legado das cicatrizes, portanto, não é apenas individual. Ele é coletivo. Ele conecta vidas, cria empatia, desperta esperança.
Porque nada inspira mais do que alguém que passou pela escuridão e, ainda assim, escolheu caminhar na direção da luz. Talvez você pense que suas cicatrizes são apenas marcas pessoais, lembranças privadas de momentos que gostaria de esquecer. Mas saiba que elas também são testemunhas para outros. Quando você escolhe se levantar, mesmo ferida, você se torna farol. Quando você escolhe continuar, mesmo cansada, você se torna inspiração. Quando você escolhe amar, mesmo depois de ter sido machucada, você se torna prova de que a vida é sempre maior do que a dor. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de viver de tal modo que sua vida fosse exemplo de virtude. Esse é o convite para nós também. Não negar nossas cicatrizes, mas transformá-las em símbolos de coragem. Esse é o verdadeiro legado. Não esconder as marcas, mas mostrar ao mundo que, apesar delas, é possível viver com dignidade, serenidade e propósito. No fim, suas cicatrizes são o livro que você deixa escrito na memória de quem cruza o seu caminho. Elas podem ser lembradas como marcas de derrota, se você assim permitir. Mas também podem ser lembradas como marcas de vitória, se você escolher. Porque a verdadeira herança que deixamos não está no que conquistamos, mas na forma como enfrentamos aquilo que nos feriu. O legado das cicatrizes é este: a certeza de que a vida pode ser dura, mas a alma humana é infinitamente mais forte. Tópico 15. Conclusão poética e mantra final. Chegamos ao fim desta caminhada pelas cicatrizes da alma. E ao olhar para trás, talvez você perceba que cada parte deste percurso não foi sobre dor, mas sobre descoberta. Descoberta de que as marcas que você carrega não são sinais de derrota, mas testemunhas de sobrevivência. Descoberta de que aquilo que parecia corrente, na verdade, era convite para a liberdade. Descoberta de que a vida, ainda que marcada pelo sofrimento, nunca deixou de lhe oferecer a chance de recomeçar. As cicatrizes estão aí. Elas não podem ser apagadas. Elas fazem parte da sua história, mas não são a sua identidade. O que você é vai muito além do que lhe aconteceu. Você não é apenas as quedas, as rejeições, os fracassos. Você é também a coragem que nasceu delas, a sabedoria que floresceu em meio ao caos, a força silenciosa que se recusa a desaparecer. O estoicismo nos lembra, com sua sabedoria atemporal, que o valor de uma vida não se mede pela ausência de dor, mas pela forma como aprendemos a caminhar apesar dela. E você, mesmo sem perceber, já tem caminhado com dignidade, a cada dia em que se levanta, mesmo cansada, a cada vez em que oferece amor, mesmo tendo sido ferida, a cada instante em que escolhe respirar fundo, mesmo quando tudo dentro de você queria desistir. Esses momentos não aparecem em fotografias, não são aplaudidos, não são reconhecidos, mas são neles que a grandeza da sua alma se revela, porque viver, no fim das contas, não é brilhar sem falhas. É ter a coragem de ser inteira mesmo fragmentada. É transformar dor em guia, fracasso em aprendizado, perda em legado. Talvez enquanto ouve estas palavras, você se lembre das suas próprias cicatrizes. Algumas ainda latejam, outras já cicatrizaram, mas continuam visíveis. Todas contam histórias. Mas agora você tem a chance de escolher como contá-las daqui em diante. Vai continuar se apresentando ao mundo como a ferida que carrego, ou vai finalmente se reconhecer como a força que sobreviveu a todas as feridas? Lembre-se, a vida não pede perfeição. Ela pede presença. Ela pede entrega. Ela pede coragem. E cada cicatriz que você possui é prova de que você já respondeu a esse chamado. Não há vergonha em suas marcas. Há vitória. Não há fraqueza em suas falhas. Há beleza. Não há derrota em sua história. Há resistência. Assim, ao encerrar este caminho, deixo a você um mantra simples, mas poderoso. Repita-o em silêncio quando a dor tentar falar mais alto, quando o passado insistir em te definir, quando as vozes externas ecoarem como espelhos distorcidos. Eu não sou minhas feridas. Eu sou a força que nasceu delas. Permita que essas palavras se enraizem dentro de você. Permita que elas ecoem cada vez que olhar para uma cicatriz e sentir o peso dela. Porque a partir de hoje,
Você pode olhar para essas marcas não como correntes, mas como medalhas invisíveis. Provas de que você viveu, amou, perdeu, caiu, levantou e continuou. O mundo pode nunca entender completamente o que você suportou, mas a verdade é que não precisa, porque o maior testemunho não é externo, é interno. Você sabe, você lembra, você sente, e só isso já basta. As cicatrizes não contam uma história de fragilidade, contam uma história de fortaleza, e é essa história que você leva consigo, não como peso, mas como legado.